Helena não gostava de dirigir à noite, mas não tinha escolha. O caminhão de mudança só poderia entregar seus móveis no dia seguinte pela manhã, e ela precisava chegar antes, conferir a chave, assinar os papéis e garantir que tudo estivesse minimamente pronto para sua nova vida. Nova vida. Era estranho até pensar nisso em voz alta. Depois de um divórcio longo, cansativo e doloroso, ela finalmente tinha decidido o que precisava ser feito. Recomeçar longe. Longe de lembranças, de brigas, de vozes que pareciam continuar ecoando, mesmo quando o apartamento estava em silêncio. Longe de tudo que a lembrava de quem ela tinha se tornado, menos alguém que já não reconhecia. A cidade pequena onde alugara a casa parecia promissora, quietinha, com ruas de paralelepípedo, feirinhas aos domingos, e um clima de interior que ela sempre achou que só existia em filmes antigos. O nome era Pacífico, Santa Luzia da Serra, mas não havia nada de pacífico na estrada que levava até lá, principalmente naquela hora. A neblina descia pesada, cobrindo tudo como um cobertor úmido e sujo, deixando os faróis do carro praticamente inúteis. A floresta avançava até a beira do asfalto, e em certos trechos parecia que as árvores se inclinavam para espiar quem passava. A cada quilômetro, Helena sentia que a escuridão parecia mais densa. Ela respirou fundo. Vai dar tudo certo, sussurrou para si mesma, sem muita convicção. Quando passou pela placa desgastada que indicava a entrada de Santa Luzia da Serra, um leve arrepio percorreu seu corpo. Talvez fosse apenas o frio da montanha. A casa ficava numa rua estreita e silenciosa, sem vizinhos muito próximos. Era antiga, de madeira escurecida pelo tempo, com janelas altas e uma varanda que rangia com um vento. As fotos do anúncio pareciam acolhedoras. Ao vivo, a casa parecia maior, mais velha, e de algum modo mais vazia do que deveria. Quando Helena estacionou, o relógio marcava 0h47. O silêncio da rua era tão absoluto que dava a sensação de que a cidade inteira dormia profundamente, ou que simplesmente não havia ninguém acordado em um raio de quilômetros. Ela desceu do carro, segurando a lanterna do celular. O chão de madeira da varanda acusou sua presença com um rangido longo e lamentoso. A chave girou com dificuldade na fechadura. A porta abriu devagar demais, como se estivesse sendo puxada por dentro. Um cheiro de madeira molhada e poeira acumulada preencheu o ar. Helena acendeu a luz da sala. Nada tentou de novo. Nada ótimo. Ela suspirou. Bem-vinda à nova vida. Usando a lanterna, percorreu a sala vazia, iluminando o contorno de móveis antigos que o proprietário havia deixado. Uma estante empenada, um sofá que parecia ter servido muitas gerações, uma mesinha com marcas escuras. O som do vento batendo contra as janelas ecoou pela casa. Um som baixo, quase um lamento. Helena tentou ignorar. Após alguns minutos explorando, encontrou o quadro geral de energia. Uma das alavancas estava caída. Ela levantou. A casa inteira estalou, como se despertasse. As lâmpadas se acenderam, a luz amarelada e fraca iluminou a poeira suspensa no ar. A sensação melhora um pouco, só um pouco. Helena estava exausta. Encontrou um quarto limpo o suficiente. Tirou um lençol da mala e fez uma cama improvisada. Antes de dormir, enviou uma mensagem para sua irmã. Cheguei, a casa é velha, mas acho que vai dar certo. Falo amanhã. Boa noite. Deitou-se. A noite estava silenciosa. Silenciosa demais. Por volta das 3h21, ela acordou assustada com um barulho seco. Parecia vir da varanda. Helena se sentou na cama, com o coração acelerado. Deve ser só o vento. Tentou convencer a si mesma, mas o vento não faz barulhos como passos. Por longos minutos, ela ficou imóvel, ouvindo o silêncio. Até que, outra vez, mais forte. Foi até a porta do quarto, hesitando por alguns segundos antes de olhar pela fechadura. Nada, o corredor estava escuro. Imóvel, Helena decidiu que não abriria a porta. Virou o suficiente em filmes para saber que não era uma boa ideia. Então ficou ali, deitada, acordada, ouvindo a casa respirar. Helena acordou com a luz do sol invadindo a janela. Sentiu-se ridícula por ter ficado tão tensa. Fez um café rápido e decidiu dar uma olhada na varanda. Quando abriu a porta da frente, parou. Ali, bem no centro do tapete, encostado na porta, estava algo que definitivamente não estava ali na noite anterior. Um boneco de pano, velho, sujo, com olhos costurados com linha preta grossa, e um sorriso torto que parecia largo demais. Helena ficou paralisada por alguns segundos. Deve ser de alguma criança, menos murmurou. Apesar de não ter visto criança alguma na rua, não havia pegadas, não havia marcas, nada que indicasse quem deixou aquilo ali.
Ela ergueu o boneco com 2 dedos, com nojo, e o colocou dentro de uma caixa ao lado da porta. Depois, eu jogo isso fora. Mas enquanto fechava a porta, teve a profunda sensação de que não devia virar as costas para o boneco. Algo nela dizia que aquele objeto observava, mas ignorou. Ela precisava se concentrar no dia, no trabalho remoto, nas coisas comuns. No recome. Mas o recomeço dela estava apenas começando a mostrar os dentes. Por volta das 22 horas, teve coragem de voltar à varanda para fumar um cigarro. O ar fresco da serra acalmava um pouco a tensão acumulada, mas ao abrir a porta, ela deixou o cigarro cair. Havia um segundo boneco, do lado de fora no tapete. Esse, diferente do primeiro, tinha os olhos abertos, olhos grandes demais negros démeis, brilhantes, como botões polidos, e nas mãos costuradas. Ele segurava uma fotografia. Helena pegou a foto com a ponta dos dedos. Era ela, dormindo, na cama improvisada, exatamente na madrugada anterior. O ângulo era perfeito, como se alguém estivesse parado na porta do quarto. A respiração dela ficou presa. O corpo inteiro travou. Ela olhou para o corredor escuro atrás de si, então para os 2 bonecos, e uma certeza gelada se formou dentro dela. Alguém menos, ou alguma coisa menos, esteve dentro da casa. E esse foi apenas o começo. Helena fechou a porta devagar, como se o ato de empurrar a madeira para dentro fosse suficiente para afastar o horror que acabara de encontrar do lado de fora. Mas não adiantou. Não adiantaria. Ela caminhou até a pia da cozinha, com passos instáveis. Abriu a torneira e deixou a água correr sobre suas mãos trêmulas. A respiração estava rápida demais, e o reflexo no vidro da janela não ajudava. Seu rosto estava pálido, marcado por olheiras, como se tivesse passado dias sem dormir. Mas ela sabia. Ela sentia algo dentro daquela casa. A observava. E talvez nunca tivesse parado. Helena se obrigou a olhar novamente para a fotografia. Seu estômago revirou. A imagem era granulada, provavelmente tirada com algum aparelho muito antigo. Mas isso não diminuía o horror da nitidez. Ela podia ver a si mesma na cama. Cabelo bagunçado, a mão caída sobre o lençol, a boca entreaberta, dormindo profundamente. Indefesa, a porta do quarto estava semi-aberta na foto, exatamente como estava na noite anterior. Um arrepio percorreu sua nuca. Ela soltou a foto sobre a mesa, como se queimasse. Por alguns segundos, a casa pareceu silenciosa, pesada, como se absorvesse o medo dela e se alimentasse dele. A luz da cozinha piscou uma vez, depois outra, e apagou completamente. Helena prendeu a respiração. O coração batia tão forte que parecia querer escapar pela garganta. Não agora, sussurrou. Usou o celular para iluminar o caminho até o corredor, tentando acalmar o pânico crescente. Mas a cada passo, parecia que a escuridão ao redor se tornava mais espessa, como se tivesse peso. Quando chegou ao quadro de energia, a alavanca que levantara naquela manhã estava novamente abaixada. Isso não faz sentido. A mão dela pairou sobre o interruptor, mas antes que tocasse nele, um som ecoou pela casa, tal que Helena congelou. O som vinha da porta da frente. Algo, ou alguém menos, tinha batido. Uma vez, apenas uma. Por alguns instantes, Helena ficou imóvel, sem sequer piscar. O som não se repetiu, mas isso piorava tudo. Um toque único, decidido, como se anunciasse uma presença que não precisava insistir. Ela girou devagar a cabeça na direção do corredor que levava à porta. Lá no fundo, a madeira da entrada se destacava na escuridão, iluminada só pelas frestas da luz do celular refletindo no chão. A respiração dela acelerou, a barriga revirou. Uma vontade absurda de chorar subiu pela garganta. Eu não vou abrir essa porta, disse a si mesma, com um fio de voz. Mas algo dentro dela, menos um instinto que ela não sabia se era coragem ou puro desespero, menos a empurrou alguns passos adiante. O corredor parecia mais longo do que antes, mais estreito, mais sufocante. Quando chegou perto o suficiente para ver a porta com clareza, percebeu que havia uma sombra do lado de fora. Imóvel, como se alguém estivesse parado ali, muito perto. Helena segurou o celular com força suficiente para deixar os dedos dormentes. Ela engoliu em seco. Quem está aí? A voz saiu fraca, trêmula. Silêncio. A sombra permaneceu imóvel. Então, muito lentamente, ela se abaixou. Não como uma pessoa,
se abaixa, não com peso, nem com transição. Foi como se simplesmente deslizasse para baixo. Sumiu do campo de visão. Helena deu um passo para trás imediatamente, sentindo o pânico correr por suas veias como um incêndio. Não. Ene. Um novo som ecoou. Tape. Algo sendo colocado contra a porta. Com cuidado, o mesmo som de antes. O mesmo ritmo. E ela já sabia o que era. Mesmo antes de abrir, com a mão tremendo, ela destravou a porta. A madeira rangia, como se a própria casa tentasse impedir. Quando a porta abriu uma fresta, Helena fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e forçou-se a encarar. O ar gelou seus ossos. Ali, no tapete, estava o terceiro boneco. Esse era diferente dos outros dois. Não tinha olhos costurados, nem botões negros. Tinha olhos humanos, não reais menos, mas pintados com tanto detalhe que parecia que ele piscaria a qualquer momento. E pior, tinha fios longos de cabelo humano costurados ao topo da cabeça, amarrados de forma grotesca. Mas o pior não estava no boneco. O pior estava nos pés de Helena. Uma marca fresca, na madeira da varanda. Um trilho de algo escuro, viscoso, arrastado, como se alguém tivesse sido puxado ou rastejado. Helena tropeçou para trás, cambaleando para longe da porta. A respiração dela era quase um soluço. Ela bateu a porta com força e se encostou nela, sentindo o coração disparar tão rápido que doía. As luzes tremeram novamente. E então, lá do fundo da casa, um sussurro, baixo, arranhado, longo, narra. A voz não parecia humana, parecia antiga, como se viesse das paredes ou debaixo do chão. Helena engoliu o grito que ameaçou escapar e só conseguiu pensar em uma coisa. Ela precisava sair dali. Helena correu para o quarto, pegou a mochila, a chave do carro e o celular. O plano era simples: abrir a porta, correr até o carro e ir para qualquer lugar que não fosse aquela casa. Mas quando chegou novamente ao corredor da entrada, a porta estava entreaberta. Ela tinha certeza absoluta de que havia trancado e deixado a chave na mochila. A porta agora balançava levemente com o vento gelado, e no centro da sala, Helena viu uma forma baixa e imóvel, um dos bonecos, mas não onde ela o tinha deixado. Estava sentado no meio da sala, voltado para ela, e atrás dele, a sombra, a mesma que tinha visto pela fresta. Alta, impossivelmente alta, estreita demais para ser humana, e ela se movia sem som, como se deslizasse pelo chão. Helena não pensou duas vezes. Virou-se e correu pela casa, procurando outra saída, mas parecia que todas as janelas estavam travadas. Todas, até aquelas que ela tinha deixado abertas antes, como se a casa tivesse fechado os olhos. A sombra se aproximou mais um pouco. Helena tropeçou em algo no chão, menos a caixa onde tinha jogado o primeiro boneco. A caixa agora estava vazia. Os 3 bonecos não estavam mais no lugar onde deveriam. Isso não pode estar acontecendo. A voz dela era um soluço. E então, vindo de um ponto atrás da escada, algo mexeu, algo pequeno. O som de tecido arrastando no chão. Um boneco, dando passos curtos. Helena sentiu o terror absoluto, puro, visceral, e correu para o único lugar onde ainda restava esperança de saída. A porta lateral da cozinha. Ela puxou a maçaneta, travada. Puxou de novo, nada. Golpeou com o ombro. A madeira nem se moveu. Por favor, gritou, chorando, e atrás dela, as pequenas pisadas começaram a se aproximar. Tec, tec, tec. E por cima desses passos pequenos, um som maior, mais arrastado. A sombra, e então, uma voz menos a mesma de antes, mas agora mais próxima. Você voltou para nós. Helena agarrou uma faca do balcão, com mãos tremendo, e se virou. E o que viu não era possível. Helena segurava a faca como se fosse a única coisa que a mantinha viva. A cozinha, antes apenas velha e silenciosa, agora parecia respirar junto com ela, menos como se as paredes estivessem pulsando, vibrando, acompanhando suas batidas de coração. As luzes piscavam, a sombra avançava, e então ela viu, no chão da cozinha, alinhados com perfeição perturbadora, os 3 bonecos, não como estavam antes. Agora estavam de pé. Sim, de pé. Como crianças esperando instruções. Um deles, o que tinha olhos humanos pintados, inclinou levemente a cabeça. O gesto foi milimétrico,
porém horrivelmente consciente. Helena recuou 2 passos. Quase escorregou. As luzes apagaram. A cozinha foi mergulhada em escuridão total. E na escuridão, começaram russons, pequenos encurtos, imprecisos, antec, tec, tec, passos miúdos. Passos de pano. Passos de bonecos que não deveriam se mover. Helena apertou a faca com mais força, respirando rápido. Um som maior cortou o ambiente. SHT, como se algo enorme estivesse deslizando pelo chão. A sombra. E então, no meio da escuridão, ouviu uma voz baixa menos quase um canto. Uma voz infantil, mas distorcida, ecoada. Ninguém abandona a casa. Helena virou para onde a voz parecia vir menos. Mas era impossível identificar. Ela não via nada. A escuridão parecia líquida, espessa, como se tivesse forma própria. Saiam da minha casa, sussurrou, sem perceber que as lágrimas já escorriam pelo rosto. Nossa casa, repetiu a voz, agora mais próxima. As lâmpadas piscaram de volta, com um estalo forte. Helena piscou para se adaptar, e desejou não ter visto nada. Os bonecos estavam agora mais perto. Muito mais. A menos de 1 metro dela, em semicírculo, fechando o caminho. O de olhos costurados, o de olhos abertos, o de olhos humanos pintados. E atrás deles, a sombra, agora mais nítida. Era alta demais, longa demais. Os braços pareciam se arrastar até o chão. A cabeça, torta, como se estivesse quebrada num ângulo impossível. A pele da sombra, se aquilo podia ser chamado de pele, parecia feita de pano velho, costurado com linhas escuras, do mesmo tecido dos bonecos. Helena levou a mão à boca, contendo um grito. A sombra era um boneco gigante, mas não totalmente boneco. Algo dentro dele se movia, pulsava, se contorcia, como se algo vivo estivesse preso lá dentro, forçando cada fibra para sair. A criatura deu um passo, a madeira da cozinha gemeu sob seu peso. Helena recuou até a parede. A faca tremeu em sua mão suada. E então, um dos bonecos pequenos se aproximou, não andando, deslizando. Ele parou tão perto que seus olhos costurados ficaram a centímetros da faca. Fiquem longe, murmurou Helena. A sombra, enorme, inclinou a cabeça. E quando abriu a boca, menos se aquilo era boca, menos o som que saiu, não parecia deste mundo. Era como o choro abafado de muitas crianças ao mesmo tempo. Um lamento preso há décadas. Um pedido, um aviso. Helena engasgou. A faca quase caiu de sua mão. O que vocês querem? Gritou. E a voz respondeu. Não a voz infantil, não a voz da sombra, mas uma voz feminina. Baixa, quase carinhosa, vinda de dentro da criatura. Queremos que você fique conosco. A sombra deu outro passo. As luzes da cozinha apagaram novamente, como se a presença dela consumisse eletricidade. Helena correu para o corredor, desviando dos bonecos que tentavam cercá-la, chutando um deles sem querer. O boneco rolou pelo chão e deu um risinho seco, horrível, como se raspassem metal por dentro de um tubo. Helena tropeçou para trás, correu pelo corredor, virou à esquerda e encontrou uma porta que ainda não tinha explorado. Uma porta estreita, sem maçaneta moderna, com dobradiças antigas, enferrujadas. Ela puxou. A porta abriu com um rangido que ecoou pela casa inteira. Um cheiro de mofo e terra úmida subiu. Escadas. Para baixo. A sombra apareceu no fim do corredor atrás dela. Helena não tinha tempo para pensar. Desceu as escadas correndo, quase caindo a cada degrau. O ar ficava mais frio, mais pesado, mais antigo. Quando chegou ao chão, iluminou o ambiente com o celular. E ali, no centro do porão, ela viu algo que congelou seu sangue. Uma mesa de madeira antiga, rachada, seca, e sobre ela, peças de pano, linhas, botões, lascas de madeira, fios de cabelo humano. Um canto, escritos com carvão nas paredes. Centenas de nomes. Nomes riscados, apagados, sobrepostos, e entre eles, repetido muitas vezes, estava Helena escrito em várias caligrafias. Escrito como se estivesse marcado ali, antes mesmo dela nascer. Helena cambaleou para trás. Foi então que ela percebeu algo no teto, marcas de unhas, fileiras delas, raspadas de dentro para fora, como se alguém tivesse tentado subir, fugir, ou ser arrastado de volta. A sombra desceu um degrau,
A madeira gemeu. O ar ficou denso. E a voz feminina sussurrou atrás de Helena. Você foi escolhida há muito tempo. Helena se virou, apavorada. E o que viu não devia existir. O resto do dia se arrastou como se o próprio tempo estivesse receoso de avançar naquele lugar. Helena tentava manter a rotina. Lavou a louça, abriu algumas caixas da mudança, separou roupas, organizou objetos. Cada gesto parecia ecoar pela casa, como se alguém menos ou algo estivesse atento a cada detalhe. Mas havia algo mais profundo. Um desconforto que não se soltava dela. Era como se a casa estivesse percebendo sua presença. À medida que a tarde caía, o ar parecia ficar mais denso. As janelas, mal vedadas, deixavam entrar o vento frio da serra, que insistia em arranhar as frestas de madeira, produzindo um som que lembrava sussurros prolongados. E então, já perto do pôr do sol, ela viu outra coisa. Lá no quintal, do lado do galinheiro abandonado, havia uma terceira boneca, deitada de costas, os braços abertos como se tivesse sido jogada, ou colocada ali deliberadamente. Helena sentiu a pele arrepiar. Ela se aproximou com passos lentos, tropeçando na grama alta, o coração batendo tão alto que parecia querer denunciar sua presença ao mundo inteiro. E só quando esteve a poucos passos do pequeno boneco percebeu que ele tinha algo preso no peito. Um bilhete, dobrado várias vezes. Seus dedos tremeram ao desdobrar o papel. A letra era infantil, torta, quase indecifrável. Você deixou a porta destrancada ontem à noite. Helena puxou o ar com violência. Não era verdade. Ela lembrava perfeitamente de ter trancado a porta. Conferiu 3 vezes antes de dormir. A chave estava exatamente onde ela sempre a deixava. No gancho, ao lado da estante. Isso só pode ser brincadeira de alguém, menos murmurou. Mas não havia som de crianças na vizinhança. Não havia vizinhos próximos. E a boneca parecia velha demais para ser usada em brincadeiras. Helena deu 2 passos para trás. Mais 2, e então, em um impulso irracional, virou-se e correu de volta para dentro de casa. Trancou a porta, depois a fechadura, depois o trinco. As mãos tremiam. Por alguns segundos ela apenas ficou ali, encostada na madeira, tentando controlar a respiração. O silêncio da casa, agora mergulhada no crepúsculo, era sufocante. E foi nesse silêncio que ela ouviu lá do corredor. No escuro, um tic-tic-tic, como madeira batendo contra madeira. Como algo estruturado, balançando. Helena engoliu seco. Pegou o celular, ligou a lanterna e caminhou devagar até a origem do som. O corredor estreito parecia se alongar conforme avançava, como se a casa respirasse ao ritmo dos passos dela. Quando alcançou o quarto de hóspedes, empurrou a porta lentamente. E ali estava aquela velha cadeira que ela tinha visto na primeira noite, coberta de poeira e teias de aranha. Agora se movia sozinha. Para frente. Para trás. Para frente de novo. Helena sentiu o corpo gelar. O ar parecia vibrar ao redor dela. A sensação de ser observada tornou-se tão intensa que parecia um peso sobre os ombros. Chega menos, ela disse, como se sua própria voz pudesse espantar o medo. Essa casa está querendo me enlouquecer. Levantou a mão para segurar a cadeira e fazê-la parar. Antes que tocasse no encosto, algo caiu do assento. Era uma quarta boneca. Essa tinha um detalhe diferente. Os olhos eram botões escuros, mas um deles estava aberto, como se tivesse sido puxado para que ficasse levantado, e presa na mão da boneca. Havia mais uma foto. Helena pegou com um coração acelerado. A foto mostrava ela mesma, na cozinha, de costas, lavando louça, exatamente como estivera naquela tarde. Ela olhou para os cantos do cômodo. Procurou por câmeras escondidas, por buracos na parede, por algum sinal de alguém que pudesse ter entrado sem ser visto. Nada. O ar parecia perder oxigênio. Não, isso não é possível. Isso não. A cadeira parou. Sozinha. E naquele instante, o silêncio pareceu tão profundo que doía. Foi quando Helena percebeu que não estava escuro apenas no corredor. Estava escuro lá fora. Totalmente. Mais cedo do que deveria. O céu estava negro como breu. Sem lua, sem estrelas. A energia da casa piscou. 1, 2, 3 vezes menos, até que a luz se apagou completamente. E no escuro absoluto, Helena ouviu um barulho vindo da sala. Toque, toque, 3 batidas muito suaves na porta de entrada. Logo na porta onde ficava a primeira boneca. Helena sentiu o sangue desaparecer das mãos.
O corpo inteiro tremeu. A energia voltou por meio segundo, iluminando a sala. Nesse instante, ela viu a porta. E viu também duas silhuetas muito pequenas, paradas atrás do vidro fosco, pequenas e inertes como bonecos. A luz apagou novamente. As batidas recomeçaram, agora mais fortes. Toque, toque, toque. A voz de Helena sumiu. A garganta travou. E foi aí que ela ouviu algo no sussurro do vento. Helena, abre a porta. Estamos com frio. A voz era infantil. Duas vozes, misturadas, irreconhecidamente, idênticas às bonecas. As batidas cessaram tão abruptamente quanto começaram. O silêncio que se seguiu era pior que qualquer ruído. Helena ficou ali parada, imóvel, sentindo o pulso latejar no pescoço, na ponta dos dedos, nas têmporas. Tudo dentro dela dizia: não abra a porta, nunca. Mas a curiosidade humana, menos aquela maldição que sempre empurra os fracos para o abismo, menos começou a roubar espaço da razão. E se fosse alguém? Uma criança perdida, algum vizinho com um filho que veio pedir ajuda? A mente buscava explicações lógicas desesperadamente. O coração, porém, sabia. Sabia que aquilo não tinha lógica. O vento bateu nas janelas. A madeira da casa estalou, mas nada vinha da porta. Helena deu 2 passos à frente. A luz da lanterna do celular tremia em sua mão. Tem alguém aí? Ela perguntou, a voz falhando. Nenhuma resposta. Ela respirou fundo e esticou o pescoço para tentar enxergar pelo vidro fosco da porta. Mas a escuridão do lado de fora era sólida, profunda, quase líquida. Parecia impedir que qualquer luz escapasse. Quando aproximou o rosto do vidro, algo arranhou outro lado. Devagar. De cima para baixo. Como unhas, pequenas, leves, deslizando pela superfície. Helena recuou como se tivesse levado um tapa. O arranhão continuou. Subindo, descendo, percorrendo a porta inteira, como se algo estivesse procurando uma abertura. Ela correu para a cozinha, pegou uma faca, a maior que encontrou, e voltou para a sala, mantendo distância da porta. Saiam daqui, gritou, mais para tentar ouvir a própria coragem do que para realmente expulsar o que estivesse lá fora. Eu vou chamar a polícia! Sil. Enseu. Nenhum arranhão, nenhuma batida, nenhuma voz infantil. Que era quase pior, foi então que Helena percebeu algo ainda mais aterrorizante. A casa inteira havia ficado fria. Não uma frieza comum menos, mas uma temperatura de gelar ossos, como se ela estivesse dentro de um porão úmido ou perto de algo morto há muito tempo. A respiração dela começou a sair em nuvens brancas. Isso não fazia sentido. A cidade não era tão fria, não fazia frio assim dentro de casas fechadas. E foi nesse exato momento que um som ecoou de trás dela. Um som familiar, um som que ela já ouvira antes. A cadeira de balanço, balançando novamente. Sozinha, lenta e ritmicamente, menos como se embalasse algo invisível no assento. Helena virou o corpo devagar, cada músculo travando como se estivesse envolto em gelo. A lanterna iluminou o corredor, o quarto de hóspedes. E dentro dele, a cadeira, balançando, balançando, balançando. Mas havia algo diferente agora, algo que fez o estômago dela virar. Havia alguém sentado na cadeira. Pelo menos, parecia ser alguém. Era uma figura pequena, imóvel, curvada, com os braços apoiados nos joelhos. Pelo tamanho, seria uma criança. Helena não conseguia distinguir o rosto, menos a luz mal chegava até lá. Quem tá aí? Sussurrou, sem reconhecer a própria voz. A figura não se moveu. Então, como em um rompante de horror infantil, Helena fez a pergunta que não queria fazer, mas que escapou de sua boca quase involuntariamente. Vocês entraram. Silêncio. Por um segundo, Helena pensou que aquilo fosse apenas sua mente enlouquecendo. E então, a cabeça da figura virou na direção dela. Devagar. Tão devagar que parecia que o pescoço rangia. E quando os olhos finalmente surgiram na luz da lanterna, Helena deixou escapar um grito involuntário. Não eram olhos humanos. Eram botões. 2 botões negros, costurados grosseiramente. Exatamente como os das bonecas. A figura se levantou da cadeira, não com a leveza de uma criança, mas com o peso seco e torto de algo que não foi feito para andar. Helena recuou, tropeçando no próprio tapete. A figura deu o primeiro passo, depois o segundo. A cada passo, um som estranho,
menos como tecido velho, sendo puxado como fibras, estalando, e então Helena percebeu outra coisa horrenda. A boneca da porta, a segunda boneca, eram do mesmo tamanho que a criatura andando até ela. O pesadelo não estava apenas do lado de fora. Nunca estivera. Estava dentro da casa. E agora caminhava pelo corredor, menos com passos de pano, e costura menos indo direto em sua direção. Helena virou-se e correu para o quarto. Fechou a porta. Empurrou a cômoda para bloquear a entrada. Tremia inteira do outro lado. Passos suaves começaram a arranhar o piso da madeira. E então, batidas fracas soaram na porta. Toc, 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 seguidas de um sussurro. Helena. Você esqueceu de olhar a janela. Helena, hello, porque ela sabia. Sabia que atrás dela, no quarto escuro, havia uma janela aberta, e a cortina começava a se mover. Não com o vento, mas com algo do lado de fora. Algo que se arrastava para dentro. Helena sentiu um arrepio subir pela espinha, ao ouvir o aviso sussurrado pela criatura atrás da porta. Você esqueceu de olhar a janela, e só então percebeu o som menos um tecido roçando, um arrastar lento e metódico, vindo de trás dela. Ela não queria se virar. Não queria conferir, mas era impossível fingir que não estava ouvindo. A cortina do quarto balançava, mas não como deveria balançar com o vento. Ela se movia para dentro, puxada para frente, e depois largada, como se alguém estivesse do outro lado, testando o espaço. Helena tentou controlar a respiração, mas era como respirar gelo. O peito ardia a zeme. Sua faca na mão parecia cada vez mais inútil. Um som suave ecoou atrás da cortina. Um estalo. Depois outro, passos. Não. Como se dedos, pequenos, estivessem tocando o parapeito. Ela recuou devagar, sem fazer barulho, aproximando-se da porta bloqueada pela cômoda. Mesmo assim, a figura do outro lado continuava a bater. Toque, toque, toque. Sempre no mesmo ritmo. Sempre paciente. Como se soubesse que ela estava encurralada. Helena engoliu seco, e então, inesperadamente, a cortina parou de se mover. O silêncio que se instalou foi tão súbito que cortou o ar, e foi nesse silêncio que ela ouviu, bem baixinho, uma voz vinda da janela. Helena, deixa eu entrar. A gente trouxe outra foto. A faca quase caiu da mão dela. Ela apertou os dentes, levantou a lanterna, respirou fundo, e virou-se. A luz invadiu a cortina, e logo iluminou algo que fez seus joelhos cederem. Lá, no parapeito da janela, havia uma terceira figura, do mesmo tamanho que a do corredor, do mesmo tecido, dos mesmos botões escuros no rosto. Mas havia algo ainda mais aterrador. Essa nova figura segurava alguma coisa com as duas mãos menos algo quadrado, rígido, uma foto. E ao ver isso, Helena sentiu o estômago se revirar, porque a foto mostrava ela mesma, mas não dormindo, não lavando louça, não fazendo tarefas. A foto mostrava ela agora, exatamente naquele instante, trancada no quarto, segurando a faca, com olhos desesperados e fixos na janela. Não, não, não. Ela balbuciou, cambaleando para trás. Como aquela foto existia? Quem atirou? Era impossível. A criatura da janela ergueu a cabeça devagar. Os botões refletiram a luz da lanterna, deformando o rosto. E com uma voz que parecia amontoar várias vozes infantis, sussurrando ao mesmo tempo. Ela disse: Nós sempre vemos você. Sempre. Helena deixou escapar um soluço de puro desespero. E como se aquilo fosse um sinal, a figura que estava na porta começou a forçar a entrada. A cômoda, pesada, deslizou alguns centímetros. Raspar, raspar, raspar. As mãos de pano pressionavam a fresta abaixo da porta, tentando alcançar o trinco. Helena correu até a janela e tentou empurrar a cortina contra a criatura menos. Mas o boneco simplesmente se inclinou, colocando o rosto costurado para dentro, os pés ainda apoiados do lado de fora. A faca tremia em suas mãos, mas ela a ergueu assim mesmo. Sai daqui, gritou, com a voz rouca. Sai daqui, eu não tenho medo de vocês. A figura da janela inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse analisando a reação dela, e então sorriu. Um sorriso costurado, torto, largo demais. Nós sentimos. A cômoda se mexeu mais uma vez. A força do boneco do corredor era absurda para algo tão pequeno. As duas criaturas avançavam ao mesmo tempo, uma entrando pela janela, outra pela porta do quarto. E Helena não tinha para onde fugir. Ela correu para o outro lado do cômodo, tropeçou no tapete e caiu de joelhos. A lanterna rolou pelo chão,
e parou apontada para o teto, deixando o quarto apenas parcialmente iluminado. Os passos de pano se aproximavam. Primeiro um, depois o outro. O som dos botões arranhando a madeira ecoava como um pesadelo. Tic, tic, tic. Helena tentou levantar, mas suas pernas não obedeciam. O desespero era tão avassalador que seu corpo já não respondia. Então, quando ela finalmente ergueu os olhos, viu as duas criaturas paradas diante dela, menos uma à esquerda, outra à direita. Ambas segurando fotos. Ambas com olhares negros e costurados. E então, entre elas, surgiu uma terceira sombra no corredor. Maior, mais pesada. Com passos lentos como se fosse a boneca original. A da porta. Mas agora em tamanho humano, sua silhueta ocupou toda a moldura do corredor, e a voz que saiu dela era profunda, arrastada, antinatural. Você nos chamou para entrar na primeira noite. Você abriu a porta, você nos viu. E agora pertencemos a você. A luz da lanterna piscou. O quarto inteiro mergulhou na escuridão. E Helena ouviu, bem perto da orelha. Agora é sua vez de virar uma de nós. O quarto mergulhou em escuridão completa. Não havia mais lanterna, nem luz externa, nem reflexo. A escuridão parecia ter peso, menos como se fosse líquida, densa, sufocante. Helena tentou tatear o chão em busca do celular. Mas tudo o que tocou foi poeira, e algo macio, áspero, que se mexeu sob sua mão. Ela puxou o braço de volta com um grito abafado, e então, no meio do breu, uma pequena luz brilhou. Não da lanterna, não do celular. Era uma chama fraca, uma vela. Acendeu sozinha, bem ao centro do quarto, iluminando apenas o suficiente para revelar os 3 bonecos de pano cercando Helena, imóveis, mas agora com as cabeças inclinadas para baixo, como se participassem de algum ritual silencioso, e atrás deles, a figura alta, a boneca maior, permanecia na porta. Helena apertou os olhos, tremendo, sem saber se aquilo era real ou apenas fruto do colapso total da sua mente. A boneca maior deu um passo à frente. O chão rangeu sob seu peso. Outro passo. As costuras que compunham seu corpo estavam velhas, rasgadas em alguns pontos. E por trás delas, Helena viu algo mover-se por baixo do tecido. Como se o corpo da boneca fosse feito de dezenas de pequenas coisas, mexendo ao mesmo tempo. O que vocês querem de mim? Ela sussurrou, sem forças para gritar. A boneca maior ergueu um dos braços costurados e apontou para Helena. A voz veio grave, arrastada, como se fosse formada por várias vozes juntas. Queremos o que você nos ofereceu. Eu não ofereci nada, Helena chorou. Eu só queria recomeçar a minha vida. A criatura inclinou a cabeça devagar. Atrás dela, as 3 bonecas menores começaram a se mover. Ou andando, mas sendo puxadas para frente menos como marionetes invisíveis. Os pés não faziam som, mas seus braços mexiam, tremiam, como se algo dentro delas estivesse tentando sair. A boneca maior aproximou-se até ficar a poucos passos de Helena, e então disse, quando abriu a porta naquela primeira noite, seu medo nos chamou. Nós seguimos o cheiro. E você nos convidou para ficar? Helena balançou a cabeça, desesperada. Não, eu nem lembro dessa noite. Isso não aconteceu. Um dos bonecos menores ergueu o braço e colocou a foto que carregava sobre o chão, bem à frente de Helena. Ela olhou, e o terror tomou conta de tudo. A foto mostrava ela abrindo a porta da frente da casa, na primeira noite em que chegou. Só que ela não lembrava disso. Não lembrava de nada parecido. Na foto, Helena estava com os olhos semicerrados, a expressão vazia, como se estivesse sonâmbula. E do lado de fora, no escuro, 2 pequenas silhuetas a observavam. As bonecas, desde o começo, isso... Não, Helena murmurou, quase sem voz. Isso não pode ser real. Outro boneco colocou uma segunda foto ao lado da primeira. Nela, Helena parecia parada no meio da sala, encostada na parede, com os olhos completamente abertos, sem piscar, como se estivesse em transe. A boneca grande aproximou o rosto, os botões negros refletindo a chama da vela. Você nos viu. Você nos recebeu. E agora, você nos pertence. Os bonecos menores deram um passo à frente ao mesmo tempo. A vela tremeu. A chama oscilou. Um vento gelado passou pelo quarto, vindo de lugar nenhum. Helena tentou rastejar para trás, mas bateu nas tábuas da parede. Não havia mais para onde ir. Então,
A boneca maior ergueu o braço lentamente e apontou para a vela. A chama alongou-se, subiu e explodiu em uma luz forte por um instante. E naquele flash breve, Helena viu, refletido nas costuras abertas da boneca, menos dezenas de pequenos olhos lá dentro. Olhos humanos, olhos de pessoas, crianças, talvez outras vítimas. E eles piscavam. A vela apagou. A escuridão voltou como um monstro, e o quarto se encheu de vozes sussurradas. Agora você é nossa. Agora você é nossa. Agora você é nossa. Os braços de pano tocaram os ombros dela. As mãos costuradas seguraram seu rosto. E Helena sentiu algo pressionar sua nuca, frio, metálico, como uma agulha. Ela tentou gritar menos, mas uma mão de pano tapou sua boca. E quando rasgou o primeiro ponto de costura, ela finalmente entendeu. Eles não queriam matá-la. Eles queriam costurá-la, transformá-la, torná-la uma delas. A agulha fria tocou a nuca de Helena. Ela se debateu com todas as forças. Mas as mãos de pano, impossivelmente fortes, menos a mantinham imóvel, como se fossem feitas de aço sob o tecido. As vozes sussurradas se intensificaram, preenchendo o ar. Fica quieta. Não vai doer. Vai ser rápido. Vai ser bonito. As palavras se misturavam com risadinhas suaves, distorcidas, como se ecoassem dentro de um poço profundo. Helena sentiu a primeira perfuração. A agulha atravessou sua pele, não como uma picada, mas como uma entrada lenta, cuidadosa, deliberada. Ela se contorceu, tentando soltar um grito, mas a mão de pano apertava sua boca com uma força absurda. A segunda perfuração veio logo depois. A terceira, a cada nova entrada da agulha, Helena sentia algo diferente. Um formigamento, um calor estranho, como se sua pele estivesse sendo reconstruída de dentro para fora. A boneca maior, bem atrás dela, murmurava: calma, falta pouco, já vamos costurar os olhinhos. Depois a boquinha. Helena começou a chorar, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto frio. Mas então, algo a paralisou completamente. As pequenas mãos das bonecas menores começaram a puxar os fios da costura, e cada fio parecia mexer com seus músculos. Quando puxavam para a esquerda, sua cabeça virava. Quando puxavam para a direita, sua mandíbula tremia. Quando puxavam para baixo, seu corpo quase se ajoelhava. Era como se os fios estivessem conectando alguma coisa dentro dela, reorganizando, amarrando, transformando. A vela, que antes tinha apagado, reacendeu sozinha, revelando por um instante a cena com clareza: as bonecas pequenas, fazendo pontos ao redor dos ombros e braços de Helena. A boneca maior controlando os fios que saíam de sua nuca, a expressão de Helena completamente tomada pelo horror e dor, e no chão, espalhadas, dezenas de fotos antigas, amareladas, todas mostrando outras pessoas. Homens, mulheres, crianças, todas com olhos costurados. E todas naquela mesma casa. A boneca maior percebeu que Helena estava olhando para as fotos e inclinou a cabeça. Não se preocupe, você vai ficar linda, como todos eles. Helena juntou a pouca força que lhe restava e conseguiu empurrar uma das bonecas menores com o joelho. A criatura caiu para trás, mas imediatamente se levantou, como se fosse puxada por cordões invisíveis. Ela tentou se soltar. Tentou arrancar os fios. Tentou tudo. Nada adiantava. Um dos bonecos menores segurou o rosto dela com as duas mãos e aproximou-se bem devagar. 2 botões negros encararam Helena diretamente, e por um breve segundo, ela achou ver algo se movendo por trás dos botões, como pequenos olhos vivos tentando sair. Ainda falta costurar os olhos dela, menos disse a boneca pequena, com uma voz infantil de cantarola. Sim, vamos começar por aí, respondeu a maior. A resistência de Helena começou a falhar. Seu corpo já não obedecia. Os fios apertavam. Os pontos doíam. O rosto queimava. Ela tentou abrir os olhos mais uma vez. E foi quando viu, no reflexo do vidro do guarda-roupa, os próprios olhos dela, começando a ficar foscos, opacos, como se a vida estivesse sendo drenada para dentro dos fios. A boneca maior então segurou o rosto de Helena com as mãos enormes de pano e sussurrou: agora, vamos costurar o seu sorriso. As outras bonecas se aproximaram com uma linha grossa, vermelha escura, a ponta brilhava com a mesma agulha que perfurara sua nuca. Elas ergueram a linha até a boca dela, e enquanto aproximavam a agulha dos lábios, Helena ouviu a boneca maior cantarolar uma canção antiga, como uma mãe embalando um filho antes de colocá-lo para dormir. Ponto vai,
Vem, fecha a boca daquele que tem. Helena tentou fechar a boca, mas a mão da boneca empurrou seu queixo para baixo, forçando-a a abrir. A agulha se aproximou, milímetros da pele, e então craque. Um som ecoou pelo teto da casa, forte, violento. As janelas tremeram. O tchê, o bibro, as bonecas pararam. A agulha congelou a poucos centímetros da boca de Helena. E todos, menos absolutamente todos, olharam para cima. Algo estava andando no forro da casa pesado, rápido, rastejando como um animal faminto. E então, bem no centro do teto, a madeira afundou, como se algo estivesse prestes a arrombar. Helena, mesmo paralisada, conseguiu sentir uma onda nova de terror, porque a coisa ali em cima não era uma boneca, não era nada do que já estava na casa. E as próprias bonecas pareciam com medo. A boneca maior recuou um passo. Não pode ser, ela sussurrou. O teto estourou, e algo enorme caiu dentro do quarto. Algo que Helena achou impossível, algo que ela nunca imaginou ver. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Era alguém com um rosto pálido, costurado, coberto de linhas antigas, e com o corpo deformado por décadas de remendos. A primeira vítima. A original, a criadora, ou prisioneira, a mulher que havia sido transformada na primeira boneca. E quando ela se ergueu, com movimentos quebrados, o queixo rangendo, ela apontou para Helena e para as outras bonecas, e sussurrou uma única palavra com a boca costurada se abrindo à força. Corram. O som que ecoou do andar de baixo não parecia apenas um impacto, parecia uma queda acompanhada de movimento, como se algo tivesse batido, e depois rolado pelo chão. O coração de Helena começou a martelar no peito. Ela ficou imóvel por alguns segundos, como se o corpo precisasse confirmar se aquilo era real ou fruto do cansaço absurdo que vinha acumulando. Mas o silêncio denso que tomou conta da casa só tornava o barulho anterior ainda mais perturbador. Ela respirou fundo, pegou o celular, que estava com apenas 9% de bateria menos, e acendeu a lanterna. A luz tremia muito mais por culpa de sua própria mão trêmula do que pela câmera do aparelho. Desceu os degraus lentamente, ouvindo cada madeira estalar como se reclamasse da presença dela. A sala estava igual, mas algo havia mudado no ar. Um cheiro fraco, doce e desagradável tomou seu nariz. Era como o cheiro de tecido velho guardado por décadas. O mesmo aroma que ela sentiu quando encontrou o boneco de pano na porta, dias atrás. O cheiro agora vinha de dentro da casa. Helena aproximou-se do corredor que levava à sala de jantar, engolindo seco, enquanto a luz da lanterna revelava pequenos fiapos no chão, menos como pedacinhos de costura, fios, retalhos. Ela se abaixou. Eram negros, grossos, semelhantes aos fios que formavam os olhos costurados do boneco. O boneco não, sussurrou, com a garganta trancada. A lanterna percorreu o restante do corredor, e então ela o viu. O boneco que ela havia colocado dentro de uma caixa e jogado no lixo do outro lado da cidade, sentado bem no meio da sala de jantar, perninhas esticadas, cabeça tombada levemente para a direita. O sorriso torto costurado agora parecia maior, como se tivesse sido repuxado mais alto. Mas havia algo ainda pior. No chão, ao lado dele, havia um objeto que fez Helena colocar a mão na boca para não gritar. Seu porta-retratos. Virado para baixo, com a moldura quebrada. Ela levantou o porta-retrato. Era uma foto dela com o ex-marido, tirada muitos anos atrás. A mesma foto que ficava guardada no fundo da mala, porque ainda doía olhar para ele. Porque ainda era uma ferida aberta, embora ela tentasse fingir que não. Só que na foto, havia algo que não deveria estar ali, atrás deles. Quase imperceptível. Uma pequena silhueta, no cantinho do corredor da antiga casa do casal. Uma silhueta com a mesma forma do boneco. Helena largou o porta-retrato no chão, e ele estilhaçou ainda mais. Um arrepio percorreu sua espinha inteira. A lanterna do celular piscou. Não agora. Por favor, não, implorou. De repente, um som seco ecoou atrás dela. Toque, toque. 3 batidas. Baixas, compassadas, lentas, na porta dos fundos. Helena virou-se instantaneamente, mas não se moveu. O cérebro gritava para correr, mas as pernas estavam presas ao chão. As batidas vieram de novo. Toque, toque, toque. Quando o celular vibrou, ela quase deixou cair. Uma notificação. Uma foto enviada de um número desconhecido. Helena sentiu o estômago subir até a garganta quando abriu a imagem. Era ela, dormindo. Mas o pior não era isso. Na imagem, ao lado de sua cama, parcialmente ocultas pelas sombras, 2 figuras pequenas observavam.
2 bonecos. A porta dos fundos rangeu lentamente. Alguém menos, ou alguma coisa menos estava entrando. Quem está aí? Gritou Helena, a voz tremendo. Uma silhueta baixa deslizou para dentro. E logo atrás, outra. Os bonecos, caminhando, sozinhos. Taque, taque, taque. Helena correu pela escada, entrou no quarto e tentou fechar a porta menos. Mas algo empurrou do lado de fora. A porta bateu. A lâmpada piscou. A sombra deles avançava. Ela caiu sentada no chão, respirando com dificuldade. Os passos suaves, chi, aproximavam-se. E então, silêncio, a lâmpada apagou, e na escuridão, algo tocou seu tornozelo. Esse mesmo toque suave, de pano. Helena puxou a perna, encontrou a lanterna velha, tentou acender, sem sucesso. O som de tecido arrastando pelo chão preenchia o quarto. A cama afundou. Alguém estava lá, em cima. Uma risada abafada ecoou. A luz voltou, e Helena viu os 2 bonecos na cama, um deles segurando a lanterna. Agora acesa, eles caminharam até ela. Um lhe entregou uma chave marcada com um número 13, e apontou para a janela. Lá fora, uma silhueta humana observava tudo, imóvel, respirando devagar. Os bonecos caíram no chão como marionetes cortadas. A silhueta deu um passo em direção à janela, e alguém bateu na porta da frente. Toque, toque! Helena gritou. A luz apagou com um estalo seco. Helena ficou mergulhada em uma escuridão tão densa que parecia sólida. O silêncio que se seguiu era antinatural, menos como se a casa inteira prendesse a respiração junto com ela. E então, toque, toque. As batidas na porta da frente continuaram, mais fortes desta vez. Helena apertou a chave enferrujada nas mãos, sentindo seu metal frio arranhar sua pele. Era a única coisa que ela tinha. A única pista, o número 13, gravado nela, brilhava fracamente, quando a tela do celular piscou com o último 2% de bateria. Um instinto primal tomou conta dela. Sair do quarto não era apenas uma opção. Era necessário. Com o coração martelando, Helena se levantou e abriu a porta. O corredor estava escuro, mas não totalmente. Uma luz fraca vinha de baixo, uma luz pulsante, vermelha, como se alguém estivesse segurando uma lanterna coberta por um pano. Helena desceu a escada com o máximo de silêncio possível, mas cada passo estalava como se denunciasse sua presença. Lá embaixo, algo mudou. As batidas na porta tinham parado, mas agora, alguém respirava do outro lado. Respiração forte, rápida, ansiosa. Helena se aproximou da porta, os dedos trêmulos. Encostou o ouvido. Ouviu, Helena. A voz era baixa, masculina, mas não era de um estranho. Ela sentiu o corpo inteiro gelar. Aquela voz ela conhecia de anos, de noites difíceis, de brigas e reconciliações e pesadelos. Era a voz do ex-marido. Helena, abre a porta. Eu preciso falar com você. Ela deu um passo para trás. Ele não sabia onde ela morava. Não sabia o endereço novo. Não tinha contato com ela há meses. A voz chamou de novo. A chave. Usa a chave. Helena, temos que entrar. Helena sentiu a bile subir pela garganta. Como ele sabia da chave? A respiração do outro lado ficou mais forte. Eles estão te mostrando o caminho errado. Deixa eu te ajudar. Os bonecos. Os bonecos nunca tentaram machucá-la. Apenas apontavam. Guiavam. Entregavam coisas. E agora, pela primeira vez, algo do lado de fora tentava desviar. Helena recuou mais uma vez menos e pisou em algo macio. Virou o rosto lentamente. Um dos bonecos estava atrás dela. De pé, o boneco levantou a mão e apontou para a cozinha, para a porta dos fundos, para fora da casa. O segundo boneco surgiu logo atrás, arrastando-se, mas determinado. A voz do ex-marido ficou mais agressiva. Não vai por aí. Helena, eu estou falando com você. Abre a maldita porta. A madeira tremeu. Ele batia com força agora. Helena correu para a cozinha, seguida pelos pequenos passos arrastados dos bonecos. A porta dos fundos estava aberta. Não muito. Apenas o suficiente para uma brecha fina, onde a noite lá fora parecia respirar como uma criatura viva. Ao lado da porta, havia algo no chão. Uma lanterna, mas não era a lanterna velha. Era a lanterna que o ex-marido usava nas viagens que faziam quando ainda estavam juntos. Helena engoliu seco. Ela nunca havia trazido aquela lanterna para a casa nova. Ela tinha sumido anos atrás. E agora estava ali. Ela a pegou. A lanterna acendeu imediatamente.
iluminando um pedaço do quintal. E lá, na grama alta, Helena viu pegadas pequenas, como as de uma criança, mas deformadas, irregulares. E as pegadas levavam até a cerca. E, depois, para a estrada atrás da casa. Os bonecos saíram primeiro, andando na frente, como se pedissem que ela os seguisse. Helena respirou fundo, deixou a porta aberta para trás e seguiu. A estrada estava silenciosa demais. Nenhum carro, nenhuma casa acesa, nenhum animal. Era como se tudo tivesse sido engolido por uma madrugada morta. Os bonecos iam à frente, seus corpos pequenos se destacando na luz fraca da lanterna. Às vezes tropeçavam, às vezes paravam e olhavam para trás, como se garantissem que Helena continuava viva. A chave queimava na mão dela, como se estivesse viva. No fim da estrada, Helena viu uma casa pequena, caída, quase se desfazendo. Um número torto pendia ao lado da porta. 13. A chave tremeu na sua palma. É aqui, sussurrou ela. Os bonecos pararam diante da porta, imóveis, como guardiões. Helena respirou fundo e colocou a chave na fechadura. Ela girou com facilidade, como se tivesse sido usada recentemente. A porta se abriu com um rangido longo. O cheiro que saiu de dentro era pútrido antigo, assustadoramente familiar a Helena. Entrou. A casa por dentro estava destruída, madeiras podres, móveis cobertos por lençóis manchados. E no centro da sala, um altar infantil, feito com brinquedos antigos, roupas de bebê, desenhos rabiscados, e no meio de tudo isso, fotos de Helena. Algumas recentes, algumas antigas, algumas tiradas sem que ela percebesse. Ela tremia inteira quando percebeu. As fotos mais antigas, muito mais antigas, tinham algo em comum. Aparecia uma criança, sempre ao fundo, de costas, ou de lado, sempre sozinha. Uma criança com roupas de pano, com braços costurados, com pés tortos. O coração de Helena quase parou. Ela lembrou, anos atrás, aquela viagem, aquela noite na estrada, aquela batida súbita, um vulto na pista. O carro rodou, os vidros estouraram, e o ex-marido repetindo: "Não olha para trás, Helena, não olha. Não olha." Ela nunca perguntou. Nunca quis saber. Agora ela sabia. A criança que eles atropelaram. A criança que ele mandou ela esquecer. Não era humana. Ou deixou de ser. Ela estava ali. Na casa 13, Helena ouviu passos atrás dela, virou-se, o ex-marido estava na porta. Mas seu rosto estava pálido demais, como cera, os olhos afundados, a boca costurada com o mesmo fio preto dos bonecos. Ele levantou a mão e apontou atrás dela. Helena se virou devagar, no altar. Entre os brinquedos velhos, uma figura começou a se levantar. Pequena, de pano e pele, com olhos presos por costura, mas vivos, muito vivos. A criança. A verdadeira. A mão dela tremia enquanto apontava para Helena, e os bonecos se ajoelharam aos pés dela, como súditos. A boca costurada da criança se abriu com um som horrível, um rasgo lento, um sorriso impossível. E a voz saiu abafada, arranhada. "Você voltou." Helena tropeçou para trás. A porta se fechou sozinha. O ex-marido desmoronou como um boneco de pano vazio, e a criança deu um passo à frente. O som de tecido rangendo ecoava pelas paredes. "Você levou minha vida. Agora, eu levo a sua." A lanterna tremeu na mão de Helena. O altar inteiro começou a se mover. Os brinquedos caíam. As fotos flutuavam. O ar vibrava. Os bonecos se levantaram. A criança ergueu o braço. E tudo, absolutamente tudo, avançou em direção a Helena. Ela gritou. A lanterna caiu. A luz apagou. E a casa 13 engoliu Helena inteira. Na manhã seguinte, os moradores da cidade comentaram sobre a casa nova da divorciada. A casa estava vazia, sem sinais de Helena. Mas na porta da casa 61, menos a que ela alugava menos, havia duas coisas que ninguém conseguiu explicar. Dois bonecos, sentados lado a lado. Tu. E uma terceira figura, bem menor, com a cabeça tombada e olhos costurados. E amarrado ao seu pescoço, um papel escrito com sangue. "Agora somos uma família. Ajudem essa alma descansar." Curta e se inscreva.